Essa é a nossa esperança. Não é porque mudou o ano que vão mudar as coisas. Mas se você crê em Yeshua, ele pode mudar em qualquer tempo a nossa vida. Amém? Você crê? Então é isso. Então nós estamos na Paraxá Vai Ri e Viveu, no ano de 5.786, do ano de 2026. Essa Paraxá vai de Gênesis 47, 28 a 50, 26. A Haftará é 1 Reis 2, 1 a 12. E a porção do Berit Hadashá é Mateus 20, versículo 1 a 21, 46. Amém? Primeira paraxá desse ano de 2026. Então, nessa paraxá nós vemos Yeshua montado sobre um jumentinho. E isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, Jerusalém, né? Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Isso é tremendo, né, meu irmão? Porque antes que isso ocorresse, séculos antes, o profeta já estava avisando a Israel que o seu rei não viria montado sobre um alazão, como o rei Davi, mas ele viria montado num jumento. Gente, você imagina um rei montado no jumento, né? Você já parou para pensar nisso? Hein? O rei montado num jumento. Isso não é muito comum. Isso não é normal. Porque nós não estamos acostumados mais com esse negócio de rei, né, na verdade. Mas você imagina o presidente da República, sei lá, num Fusquinha 69. Já imaginou? Você ia achar esquisito, não ia? Você ia falar, pô, mas presidente do Brasil num Fusquinha 69? Caramba, todo churriado. Então, a ideia é essa. O rei de Israel entrou montado num jumentinho. E isso também é um sinal que Deus estava dando a Israel para identificar o rei. Quem é o rei de Israel? E quando Yeshua monta no jumentinho e começa a ir em direção à cidade de Jerusalém, houve um movimento espiritual, meu irmão, tremendo. No céu e na terra, orquestrado por quem? Por Yud Revavirê, nosso Pai Celestial. O Criador começa a mover os corações dentre o povo de Israel. Veja lá em Mateus 21, de 7 a 8. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram seus mantos. E Yeshua montou, e a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros, e outros ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. Olha só, isso não é natural. Isso não é natural um homem que ninguém tinha como rei sentar num jumento e na hora que ele senta no jumento, a multidão começa a estender a sua capa para que ele passe por cima e outros colocavam ramos de árvore para ele passar, não é? E você sabe por que a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho? Você não sabe, né? Yud Vavirê estava movendo os corações para ungir Yeshua, rei de Israel, exatamente como foi feito com o rei Jeú no passado. Veja lá em 2 Reis 9, versículo 13. Então se apressaram
E cada um tomou a sua capa e a pôs debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram chofar e disseram: Jeú é rei. Olha aí. Então podemos dizer uma coisa. Então se apressaram e cada um tomou a sua capa e pôs debaixo dele no mais alto degrau e tocaram chofar e disseram: Yeshua reina. Eles estavam dizendo que Yeshua é o rei de Israel. E não estava sendo dito por ímpios, não estava sendo dito por outras nações, estava sendo dito por judeus. Porque a palavra de Deus diz que só judeu pode reinar sobre judeu. Então, era judeu que estava o quê? Conclamando que Yeshua é o rei de Israel. Amém? Então, eles estavam fazendo exatamente o que faziam também na festa de tabernáculos. Olha aí, ó. Eles estavam confirmando que o Machia é Yeshua e ele fez o quê? Tabernaculou na nossa natureza. Não estava dizendo somente que ela era rei, mas também estava fazendo aquilo que se faz na festa de tabernáculo. Porque João falou que ele tabernaculou no nosso meio. Então, ele tabernaculou, ele adquiriu um tabernáculo igual o meu e o seu. Deus deu a ele, lá em Hebreus está dizendo, sacrifício não quiseste, mas um corpo tu me destes. Ou seja, ele adquiriu um tabernáculo. Quando está falando de tabernáculo, está falando do nosso corpo. Ele adquiriu um corpo igual o meu, o seu, desceu do céu, nasceu de mulher, não é? Adquiriu um corpo igual ao nosso e é rei de Israel. Então presta atenção, ele é homem como nós. Por isso que Daniel teve aquela visão que viu um como filho do homem assumindo o reino. Então quem vai assumir o reino da terra é Yeshua, que já foi proclamado rei de Israel, e ele reinará de lá para a glória do nome do nosso Avino Sheba Shammai, nosso Pai Celestial. Então, eles estavam fazendo isso. Veja lá em Levítico 23:40. No primeiro dia, tomarei para vós o fruto de árvores formosas, folhas de palmeira, ramos de árvore frondosa e salgueiro de ribeiro, e vos alegrarei perante o Senhor, vosso Elohim, por 7 dias. Veja também João 12:13. Tomaram ramos de palmeira e saíram-lhe ao encontro e clamaram, Roshaná. Sabe o que é Roshaná? Salva-nos do alto. Olha aí, ó. Roshaná, por que eles proclamaram isso? Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o rei de onde? Foi proclamado por judeus, rei de Israel. E essa frase é significativa porque o Yeshua usou ela, né? Que eles falaram, bendito o que vem em nome do Senhor. Baruch rabá Beshem Adonai. Yeshua falou que só veriam ele de novo quando proclamassem Baruch rabá Beshem Adonai. Agora, Yeshua não fala como proclamar que eu sou rei em Israel, porque ele já foi ungido rei de Israel. Amém? Ele é o rei de Israel. Rafael, mas o rabino tal não aceita isso. Meu irmão, problema dele. Problema dele. Ah, mas os sábios de Israel nunca aceitaram isso. Problema deles. Porque está escrito em Isaías que Deus faria uma obra que confundiria os sábios em Israel. E Paulo repete isso em 1 Coríntios. Confundirei a sabedoria dos sábios. Amém? Então, toma cuidado com isso aí, com essas sabedorias antigas aí, que não levam ao conhecimento de Yeshua, tá bom? Que coisa tremenda nós estamos contemplando, como um filme, a festa da unção do nosso rei. Já teve a festa de unção do rei, amém? Não vai ter outra. Ele vem assumir
Ele não vem para ser proclamado rei, ele já o foi. Ele vem agora assumir o reino. Amém? Ele não vem assim, você me aceita ser rei? Não, não vem mais. Ele já vem como o rei de Israel, não é? Escolhido pelo próprio Yud-Heh-Vav-Heh. E a palavra Roshaná, que eles clamavam neste nobre dia em hebraico, são duas palavras, né? Rosh-Aná é uma expressão de súplica e exaltação. Literalmente significa salva-nos, por favor, ou salva-nos agora. É um clamor, não é? No português não faz muito sentido, né? Hosana, Hosana. A gente fica falando, mas não tem compreensão do que é. Quando está falando Roshaná, ele está falando salva-nos por misericórdia, por favor. Só tu pode nos salvar. Amém? Então, agora, quando você cantar Hosana, você sabe o que você está pedindo. E toda esta multidão creu em Yeshua como rei e salvador, ou seja, o Mashiach de Israel. Então, gente, Yeshua já foi proclamado Mashiach, já foi ungido rei. Não adianta as pessoas ficarem duvidando, ou muita gente dizendo que não, ou muito rabino dizendo que não aceita. Isso não tem valor nenhum diante de Deus, porque ele vai voltar e ele vai sentar no trono de Davi e vai reinar independente da aceitação de qualquer ser humano, seja ele judeu ou seja ele gentil. Amém? E sobre toda essa multidão que precedia e toda a multidão que o seguia, tem uma palavra de salvação para estas multidões, dita por Yeshua lá em João 6,40. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Isso é uma promessa para aquelas pessoas também, que ungiram o rei, que creram que ele era Machia e proclamaram o Roshaná ao nome dele, porque estavam dizendo para ele, tu pode nos salvar, salva-nos. Então, para essas pessoas, Yeshua prometeu o quê? Que vai ressuscitá-los. Aí, ó. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Por que eu estou falando que essa promessa é para eles? Porque eles viram ele, nós não vimos. A palavra de Deus diz que mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Mas aquele que viu e creu também é salvo. Nós só somos mais bem-aventurados, mas eles são salvos. E essa é a promessa, e essa é a vontade do Pai, que todo aquele que viu Yeshua e creu nele, será ressuscitado no dia do Senhor, no último dia que ele fala. Naquele dia, Yeshua, além de estar sendo ungido rei de Israel, está também sendo ovacionado como Mashiach e Salvador de Israel. Então, Israel não vai receber outro Mashiach vindo de Deus. Então, se prepara, porque Israel vai proclamar um outro Mashiach. E esse outro Mashiach é quem? É o anticristo, que nós chamamos, né, no grego, o anti-Mashiach, não é? E este vai enganar muitos, inclusive as pessoas na igreja. Amém? Por isso que é importante conhecer e viver a verdade, porque ele vai fazer maravilhas. E tem muita gente que fica atrás de quê? De maravilhas. E quando ele fizer, a pessoa vai atrás dele. Então, gente, cuidado. Nós precisamos ter o conhecimento da palavra em sua profundidade. E precisamos viver a palavra. Porque senão, se possível for, ele enganará até os escolhidos. Tem gente que fala assim, se possível for, mas é porque ele vai tentar. Porque ele vai ter possibilidade de enganar. Porque o anticristo não é um ser idiota, né? Como às vezes descreve, né? Uma pessoa com aparência ruim, uma pessoa maldosa, uma pessoa, sei lá, com
sei lá, com uma aparência que a gente foge dela, né? Sei lá, com cicatriz, olho furado, babando. Não é nada disso. É um cara culto, inteligente, versato, provavelmente fala muitas línguas, porque o inimigo está preparando ele. Não sei se ele já está vivo ou não, mas o inimigo está preparando ele. E só é anti-Machia quando Israel apontar como Machia. Não é a igreja que aponta. A igreja fica apontando um monte de gente aí, não fica? Ah, era o Obama, agora já não é mais o Obama. É o francês, o Sarkozy. O Macron, já não é mais o Macron. Agora é o sobrinho do. Não, o genro do Trump. E ficam apontando. Para com isso, gente. Para com isso. Quem vai apontar é Israel. Porque Israel é que vai dizer se é o Machia. Porque Yeshua falou assim: eu venho em nome do Pai, vós não me recebeste. Verá um em seu próprio nome, e a estes vós recebereis. Ó, é Israel que vai receber, não é a igreja, não, é esse, é esse. Não, é Israel. Quando Israel apontar e falar, esse é o Machia, aí você pode botar o joelho no chão. Ou melhor dizendo, vai botando desde agora, né? E orando. Mas quando ele fizer, meu irmão, as coisas vão começar a piorar muito no mundo. Amém? Tem gente que fala assim que não tem mais como piorar. Você que pensa. E sobre toda essa multidão, já falei, né? Então, naquele dia, Yeshua, além de estar sendo ungido rei de Israel, está também sendo ovacionado como Machia. Interessante que não é gentio que ovacionou Yeshua como Machia nem como rei. Não tem gentio nisso. É Israel, amém? O gentio aceita, amém? Mas o gentio não o ovacionou, não ungiu o rei em Israel. Foram os judeus que fizeram, tá bom? Então, quando Yeshua entra em Jerusalém, e não é à toa que é Jerusalém, né? O que o Salmo fala? Não podia ser em Belo Horizonte, não podia ser em outro lugar. Tem que ser em Jerusalém, porque a palavra diz que Jerusalém é a cidade do grande rei. Quem é o grande rei? Yeshua. Amém? Então, Yeshua entra em Jerusalém com este mover espiritual feito pelo próprio Pai, porque foi o Pai que inclinou o coração daquela multidão ali em Israel para ungir ele rei. Amém? Porque ninguém reconhece Yeshua como Machia se o Pai não tocar o coração da pessoa. Então você imagina aquela multidão toda ali, que depois ia se virar contra ele, mas naquele momento Deus inclinou o coração deles para ungí-lo rei e proclamar ele Mashiach, tá bom? Então, foi um feito próprio do Pai, com multidões precedendo ele e multidões seguindo ele. Houve tumulto e agitação em toda a cidade de Jerusalém. Ele provocou tumulto em Jerusalém. Veja em Mateus 21:10. Ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a cidade toda. Toda. Até gente que estava, sei lá, fazendo trabalho lá em algum lugar ficou agitado. Todo mundo ficou agitado. Ó. Havia um mover espiritual. O Rua Hakoda estava ali presente. O Pai estava presente. Os anjos estavam presentes. Rafael, mas eu não vi. Mas eu tenho certeza que os anjos estavam presentes. Você lembra quando ele nasceu? Hein? Que os pastores, apareceu aquela multidão de anjos lá falando com os pastores e cantando. Então você acha que na unção de Yeshua espiritualmente não teve festa? Hein? Você acha que não? Se os anjos não vieram, não desceram, se o Pai não estava vendo, todo um mover, se o diabo não viu, todo um mover espiritual estava em Jerusalém. Pode ter certeza disso. Amém, meu irmão? Então houve o quê? Uma agitação. Até os demônios ficaram agitados. Olha a resposta da multidão em Mateus 21:11. E as multidões respondiam: este é o profeta Yeshua de Nazaré, da Galileia. Olha, as pessoas não estavam compreendendo quem era ele. Ó. Este é o profeta Yeshua. Mas ele é profeta? Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Então as pessoas não estavam compreendendo. Logo depois desses acontecimentos,
Yeshua entra no templo, a casa de Yud-Heh-Vav-Heh, aqui na terra, e com autoridade de rei. E Machia expulsou os que vendiam e compravam no templo. Você acha que Yeshua, em todo o tempo que esteve lá no templo, ele via as pessoas fazendo comércio? Via, claro que via. Mas você vai perceber que ele nunca questionou nada, ele nunca repreendeu ninguém. Mas nesse dia ele repreende, porque ele foi ungido rei e Machia. Então agora ele tem autoridade de rei e autoridade de Machia. A autoridade de Machia dá autoridade sobre a casa do pai, porque Machia é Cohen Gadol. Então agora ele tem autoridade. Então ele entra e faz o quê? Bate em todo mundo. Ó, veja aqui em Mateus 21:12. Então Yeshua entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Olha aí, ó. Deus não se agrada na casa dele de comércio, né? Às vezes a gente olha a igreja tem muito comércio, né? Não é a casa do Senhor, mas é onde se reúnem os servos do Senhor, né? Então tem que ter cuidado com isso. Agora, sabe por que Yeshua fez isso também? Tem duas razões. Uma está em Devarim 14, 24, 25. Olha, mas se o caminho te for tão comprido que não possa levar os dízimos, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Elohim escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Elohim te tiver abençoado, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vá ao lugar que o Senhor teu Elohim escolher. Que lugar é esse? Jerusalém. Veja, não é para vender e comprar, não é para comercializar no templo, lugar onde tem a presença do Criador, e ele colocou seu nome. E a outra razão, Yeshua nos explica, veja em Mateus 21:13, e disse-lhe, está escrito, a minha casa, não é a casa dele não, é o que está escrito. Tem gente que pensa que ele está falando que a casa é dele, a casa ali é do pai. Ele está dizendo o que está escrito. E o que o pai falou a respeito da casa dele? Minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazei covil de salteadores. Olha aí, ó. Aqui está uma razão de que o templo tem que ser reconstruído. Porque Yeshua está dizendo, ele está falando uma coisa que o pai falou lá atrás. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ela já foi chamada casa de oração para todos os povos? Então ela será. Então o templo tem que ser reerguido para que seja colocado no templo esse título, casa de oração para todos os povos. Isso foi o que Yud-Heh-Vav-Heh falou por Isaías 56:7. Sim, a esses os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração de todos os povos. Isso já aconteceu? Será. Tanto Yeshua fala será, quanto o Pai, quando profetizou isso, falou será. Então, o templo precisa ser reconstruído para ser chamada casa de oração de todos os povos. E em meio a todos esses acontecimentos, se chegaram a ele cego e coxos. Veja em Mateus 21:14. E chegaram-se a eles no templo cegos e coxos, e ele os curou. Este dia foi tremendo o mover espiritual sobre Jerusalém. Gente, deve ter sido um alvoroço. Não sei nem como dizer, porque nós nunca tivemos essa experiência aqui, sei lá, em Niterói, né? Um mover, um tumulto espiritual, gente sendo curada, gente sendo liberta, gente sendo sarada de feridas no coração, na alma.
não é? Nós precisamos orar e jejuar para que um tumulto santo desse possa vir a acontecer aqui no nosso meio, né? De cura, de transformação, de assim, de cura na alma, né? Que muitos de nós precisam de ser curado na alma. Então, em Jerusalém, eles vivenciaram esse mover do Espírito como uma onda, não é? Aquilo veio e trouxe tumulto em Jerusalém, e Yeshua entra no templo, bate em todo mundo foge, e aí começa a aparecer cego, coxo, e gente com problema na alma. Ele expulsou demônio, ele curou cego, curou coxo, e foi uma festa espiritual, né? Isso é tremendo. E óbvio, isso chama atenção, não chama? Um tumulto desse chama atenção. Imagina que Deus começar a curar aqui, as pessoas vão sair daqui, não é? Vai gerar o quê? Vai gerar sei lá, um disse-me-disse, um fala para o outro, um tumulto, gera tumulto, gente. Imagina, gente curada, sarada, transformada, onde é que é? Onde é que é? Começa todo mundo a procurar, um tumulto, né? Há um tumulto. E isso é tremendo, né? E aí tem ali a presença do Espírito, né? Igual em Gênesis, e o Espírito de Deus vagava sobre a face das águas, não é? As águas são povos, o Espírito de Deus pode vagar aqui e curar, transformar, tirar frustração de coração, trazer gozo, alegria, trazer o amor de Deus, porque o amor de Deus é tremendo. Não é o amor de Deus, Deus é amor, né? Então a presença dele já cura as nossas almas. Amém? Então, esse dia foi tremendo o mover espiritual sobre a cidade de Jerusalém, pois até os meninos, vendo essas maravilhas operadas por Yeshua, começaram também a clamar, não é? Roshaná, né? E os principais sacerdotes e escribas ficaram o quê? Indignados. Não gostaram da festa. Acharam ruim a festa. Veja em Mateus 21:15. Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas maravilhas que ele fizeram, em vez deles ficarem alegres, gente, o ser humano é muito duro. Pô, tu tá vendo gente sendo curada, gente sendo transformada, uma alegria tremenda, a presença do Espírito de Deus, mas não, você fecha o coração, fecha a tua cara e critica e fica indignado. Veja em Mateus 21:15. Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo, Roshaná, ao filho de Davi, indignaram-se. Ficaram com ciúmes. Ficaram chateados. Por quê? Porque o que estava neles não é o Espírito de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus compreende as coisas que o Espírito de Deus move. Quem tem o Espírito de Deus compreende que Yeshua é uma cheia. Imagina Yeshua movendo maravilha aqui no nosso meio. Será que nós vamos ficar chateados? Hein? Ou vamos ficar felizes, alegres? Hein? Porque todos nós precisamos de cura, e quando o Espírito de Deus nos visita, ele mexe dentro da nossa alma. É só ele que pode mexer no interior da alma do homem, mais ninguém. Só ele pode. Então ele entra aqui, mexe e ainda deixa o amor. Meu Deus, o que nós queremos mais? Vai ser uma alegria total. Quando eles proclamam que Yeshua é filho de Davi, eles afirmam que Yeshua é o rei de Israel, porque é filho de Davi, descendente do rei Davi. Olha que coisa tremenda, não é? E quando eles proclamam Roshaná, eles afirmam que Yeshua é o Mashiach prometido e só ele pode salvar. E não é verdade? Há salvação em outro lugar? Está escrito em Atos, não há outro que possa salvar debaixo do sol. Por que o apóstolo fala debaixo do sol? Para você não dizer assim, pô, ele salva lá, fulano de tal salva aqui.
Então, o apóstolo está falando, debaixo do sol não há outro nome que possa salvar. Só ele pode salvar. Só Yeshua pode salvar. Mas ninguém pode salvar. Ah, Rafael, mas todos os caminhos levam a Deus se eu for bonzinho, se eu der esmola, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Não adianta. Só há um caminho. E esse caminho é Yeshua, o Filho do Deus Altíssimo. Só ele pode salvar. E aí, os sacerdotes e escribas ficaram indignados. Por que ficaram indignados? Porque eles não estavam com o Espírito de Deus mais. Tinham quebrado o pacto, estavam sendo conduzidos mais pela sua capacidade intelectual humana do que com o Espírito de Deus. E isso é perigoso, muito perigoso, porque a gente toma um posicionamento humano de como se nós conhecêssemos a verdade. E, na verdade, eles não conheciam. Você lembra de Paulo? Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Mas quando ele conheceu a Cristo, que ele falou: tenho tudo como esterco. Oh, isso é sério. Fala isso aí no judaísmo messiânico. Eles brigam contigo. Mas isso é uma verdade, porque Deus falou que faria uma obra que confundiria os sábios em Israel. Está em Isaías. E confunde, porque eles eram detentores da palavra, mas eles não viviam a palavra. E Yeshua falou que eles não obedeciam os mandamentos. E quando a gente não obedece, um abismo chama, ficamos cegos. Por isso que Yeshua fala: deixai os cegos dirigirem seus cegos, porque ambos cairão. E está cheio de cego dentro da igreja. Pessoas que pensam que estão servindo o Senhor e, na verdade, não estão. Igual os fariseus e escribas. E isso é muito perigoso, porque, gente, qualquer um de nós, se fecharmos os olhos aqui na terra, para não dizer aquela palavra que os outros não gostam de ouvir, se fecharmos os olhos, sem crer e sem viver o que está escrito, você sabe para onde tu vai. Amém, meu irmão? E acaba toda a festinha da terra, acaba toda a glória humana, porque a glória humana ela é perecível. Acaba toda. Tem um texto bíblico que eu nunca mais esqueci, que está em Lucas, que o Senhor diz assim: o que é levado para o homem não o é para Deus. E aí? Todas essas pessoas que nós elevamos e que nós glorificamos e que nós, agora já chama até dentro da igreja, né, de ídolo, né? Isso para Deus não tem valor nenhum, é zero. O que é elevado para o homem não o é para Deus. Não é. E a gente entender essa realidade, às vezes se torna difícil, porque a gente vive num meio em que o homem quer exaltar o homem, e você só tem valor quando você é exaltado pelo homem, seja profissionalmente, seja no esporte, seja em qualquer coisa, intelectualmente. Quando nós somos aplaudidos, nós, achamos que estamos com a bola toda, mas na verdade não estamos com coisa nenhuma. Porque eu quero perguntar uma coisa para você. Cadê o Pelé? Lembra da glória dele? Cadê? Cadê os reis da Inglaterra, cheios de dinheiro e de glória? Cadê? Hein? Será que alguém lembra? Lembra a história, né? Mas você glorifica ainda o Pelé? Pelé levou a glória dele? A bola de ouro levou? Hein? Estou falando do Pelé, mas tem aí esses milionários que têm carrões, que têm. Eu não estou contra que tenha. Você não pode colocar isso como objetivo na sua vida, porque você vai perecer. Tudo isso perece.
todas as riquezas vão embora. E tem uma coisa, quando a gente deseja muito a glória do homem, a gente tem dificuldade de crer na verdade. Porque Yeshua falou: como podereis crer se buscai dar glória uns aos outros? Ó. Então, quanto mais a gente quer glória do homem, quanto mais a gente quer ser aprovado pelo homem, mais difícil é de crer na verdade. Porque o seu coração se volta para a glória humana. E glória humana, meu irmão, sinto muito, demora um pouquinho e acaba, não é? Lembra do Guga, jogador de tênis? Ó, você já não lembra, é da minha geração. Cheio de glória, a Europa se rendendo, aplaudindo. Não que eu não sou contra, mas você não pode colocar teu coração nisso não. Ele teve um problema aqui nessa parte aqui da cintura, desequilibrou o corpo, acabou. Cadê? Você está entendendo, gente, o que a palavra quer nos ensinar? Então, confia no Senhor. Como eu comecei falando, não confia porque nós fomos para um ano novo. Tem gente que acha que porque vai mudar o ano, vai mudar tudo. A esperança está na mudança do ano. Não muda nada. Ontem e hoje são iguais. O homem que colocou que ontem era 2025, agora é 2026. Mas não mudou nada. Mudou? Diz aí para mim. E as promessas vazias? Ah, o ano novo sempre é poderoso. Parece que tem um Deus, né? Ano que vem eu vou parar de fumar, ano que vem eu vou isso, ano que vem. Cheio de promessa. E não acontece nada. Porque ano novo não pode mudar ninguém. A sua esperança não pode estar no ano. A sua esperança tem que estar em Yeshua. E Yeshua muda a sua vida não por causa de mudança de ano. Ele muda a sua vida se você crê nele e viver o que ele está falando. Aí ele muda a tua vida de um dia para o outro. Não depende nem da data, nem de hora nenhuma. Porque assim que você recebe, de fato, o Senhor sai a ordem no céu e as coisas começam a acontecer. Não porque mudou ano, mas porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu estou vendo aí crente atrás desse negócio. Tem uma coisa de muito errado, gente. Está errado isso. Nós não podemos confiar em mudança de ano. Eu tenho que confiar em Yud Revavirei, seu filho. Tem que colocar. Deus falou para Israel falar a verdade para eles, para que eles colocassem a sua esperança em quem? Em Deus que pode todas as coisas. Não posso colocar esperança em ano que muda. Fala sério. Isso é uma afronta ao Criador. Amém, meu irmão? Vai tirando isso do seu coração. Já tirou? Ano que vem não vai acontecer nada de diferente. É tudo a mesma coisa. Espero que não tenha isso no coração. Ai, ano chegou. O cara na mecânica lá todo animado que o ano novo chegou. E daí, cara? Como? Qual a diferença? Tem diferença? Só isso. Pois é, mas esperança em alguma mudança? Isso nem é mudança. Isso é continuidade. Vai continuar do mesmo jeito. Hã? É a mudar, voltar para 1900, para 2024. Então nós vamos envelhecendo e é só isso, isso não muda, isso acontece. Agora, você não vai mudar porque entrou um ano novo. Fala sério, gente. Pelo amor de Deus. Você vai mudar porque Yeshua quer te mudar, aí sim. Essa é a esperança que você tem, não é só no final do ano, é o ano inteiro. Se você todo dia, se você obedecer a palavra e andar nos caminhos do Senhor, sua vida muda. E não precisa nada de ano novo, nem coisa nenhuma desse troço. Aí põe fogos, todo mundo fica muito alegre. Ué. Gente botando roupa branca. Crente, porque o mundo põe, mas crente botando roupa branca, meu irmão. Pular onda. Meu Deus, pensa que está salvo e está perdido.
Sim, sim, eu estou falando por causa disso. O cara bota, a mulher bota roupa verde por baixo para engravidar, a outra bota roupa de baixo amarela para ganhar dinheiro. Gente, dentro da igreja, isso é pecado. Isso é pecado. É por isso que a igreja está com problema. A igreja está com problema. Porque ela tem fé em coisas, na realidade, que saem de centro espírita. Pois é, superstição sai de centro espírita, isso. Todo mundo veste branco, sai de centro espírita. E aí os crentes vestindo branco. Ah, mas eu vou no culto do final do ano. Todo mundo de branco. Gente, fala sério. Fala sério mesmo, muito sério. Depois as coisas acontecem, a pessoa não entende por quê. Ah, eu dei o dízimo, eu estou na igreja, aconteceu. Você está, entre aspas, na igreja, né? Vestindo roupa branca no final do ano. Não é possível que você esteja na igreja de Machia, de Yeshua. A igreja que você está é outra. Gente, eu vi muitos, muitos. Eu vi. Eu não estou falando para você que me contaram. Eu fui numa congregação, não vou dizer o nome, para ministrar no final do ano, eu tive que falar. No meio, não que eu esteja errado, no meio tinha uma mesa com frutas, não tem nada de errado nisso. Suco, né, por causa do calor. E todo mundo de amarelo e branco e alguns de vermelho. Eu perguntei por quê. Irmão, é porque é final de ano. Eu falei, não acredito. Não acredito. Até brinquei, eu vou vir de preto. Vou vestir preto. Pois é. Pois é um absurdo isso, gente. Eu, sinceramente, é por isso que às vezes a gente vai vendo que a igreja vai tendo problema, entende? As pessoas não são curadas, não há manifestação do poder de Deus. Por quê? Porque as pessoas estão confundindo e misturando coisas. Nós não podemos misturar coisa santa com coisa imunda, gente. Isso é coisa imunda, é imundo. Nós não podemos juntar essas coisas. Amém? Não ia. Não ia. Não ia. Não ia. Aqui, ó, aqui na. Começa a imitar o mundo. Isso mesmo. Pois é. Eu vejo aqui na esquina, aqui embaixo, vendendo flores. Mas é muita gente que compra. É muita gente que vai jogar. Ué, pois é. Isso é um absurdo, gente. É por isso que a igreja vai ficando enferma. As pessoas vão morrendo e vão se afastando. E é ruim para quem fica morto. Porque morreu, acabou, meu irmão. É isso que o diabo quer. Morreu, não quer mais ir à congregação, não vê nada diferente, não lê palavra, não ouve, escuta, mas não ouve. E a geração de vocês tem que tomar cuidado, porque a coisa vai piorar. A coisa vai piorar. Na minha geração já é ruim. Imagina na de vocês, quando vocês tiverem a minha idade. Pois é. Pois é, e vai, pula onda, e tudo vestido de branco. Você olha assim, junto com os espíritas. Todo mundo. Você quer ver o absurdo em Copacabana? Ó, teve show de rock and roll, teve show, como é que chama essa música de São Paulo aí do interior aí? Essa música de sofrência. É o quê? Sertanejo. E tinha show gospel. A repórter falou assim: para todos os gostos. E os crentes lá. Eu falei, meu Deus, ou ou eu tô totalmente errado. Aí a mulher bêbada lá assim, falando Jesus, Jesus, com a lata de cerveja. Eu falei, meu Deus. E os crentes lá, tudo feliz, todo mundo feliz. 2026, todo mundo feliz. Vai morrer, gente. É a mesma coisa, mesma coisa. Fica lá adorando Baal. Aí o prefeito teve a ideia de botar show gospel para juntar todo mundo.
E os crentes foram. Eu falei, gente, é o fim do mundo. É. Pois é, gente. Cuidado. Então, por isso os principais sacerdotes e escribas ficam indignados. Questionam Yeshua e Yeshua os responde. Veja em Mateus 21:16. E perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Ó, eles estavam proclamando ele rei e proclamando ele Machia. Respondeu-lhe Yeshua: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e de criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Então eles não estavam nem compreendendo o que estava escrito. Estavam negando Yeshua. Eles estavam com raiva de Yeshua. E será que você é um desses? Hein? Que fica zangado com Yeshua? Tem judeu aí falando na internet que Yeshua não salvou ninguém. Mas eu tenho a resposta para ele. Não salvou a ele que não crê, mas salvou a mim que creio e outros que creem. Porque ele salva quem crê. Quem não crê, ele não salva. Tem raiva. Então, eles estão proclamando o que os rabinos e os escribas daquela época falaram a respeito de Yeshua. Eles continuam falando. Não são todos os judeus, né? Mas eu estou dizendo esse grupo que fica aí na internet falando bobagem, sem entender, dizendo que os sábios não aceitaram. Mas Isaías está dizendo que o Senhor faria uma obra que confundiria os sábios de Israel. Então, meu irmão, é só você entender. Amém? E logo depois, Yeshua os deixa, pois Yeshua não fica com incrédulos. Na verdade, ele não suporta incrédulos. Shabbat Shalom. Amém? Não sei se você